Muito bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Saldanha. Aqui é Leandro Antunes, Lelê, e tenho a grata surpresa de encontrar aqui no aeroporto uma pessoa que eu sou muito fã há muitos anos, né, do trabalho dele na comunicação e poder hoje já começar uma amizade pessoalmente. Estou falando de Fred Soares, trabalhou no Carnaval do Rio de Janeiro, há muitos anos, cobre o Carnaval do Rio de Janeiro e já é posso dizer que um cariúcho, né? Agora na equipe da Rádio Gaúcha. Já há quanto tempo na equipe da Rádio Gaúcha? A gente estava até comentando isso, primeira vez foi em 1998, portanto, há 20 anos. Então já é um cariúcho. Tô velho, amigo. E eu vou sugar ele um pouquinho para fazer uma matéria especial para a Rádio Saldanha e já perguntar para ele qual foi o feedback do Carnaval do Rio de Janeiro, esse Carnaval 2018, o que ele achou do Carnaval do Rio de Janeiro, resultados, e já fazendo uma pergunta nessa dança de cadeiras do Rio de Janeiro, como tu tá vendo isso já, não? Olha, mais do que o resultado em si, né, o resultado, primeiro, segundo, quem subiu, quem desceu, isso é uma discussão, claro. Mas a gente primeiro tem que bater palma para as escolas de samba. Foi uma pré-temporada muito difícil para as escolas. É uma relação muito dura com a prefeitura da cidade, que de certa forma fez um trabalho voltado para minar todo e qualquer tipo de manifestação cultural popular. Não foi só a escola de samba, não. Foi toda a manifestação de matiz africana que há no Rio de Janeiro. Elas sofreram uma fortíssima repressão da prefeitura, sofreram todas as formas de dificuldade possíveis. E eu te diria que só não foram proibidas porque a Constituição Federal não permite. Porque se permitisse, o atual prefeito faria. Então, assim, foi um ano de muita luta da parte das escolas. Elas tiveram que se virar para botar os seus carnavais na rua. E eu não falo nem só das escolas do grupo especial, falo das escolas da Série A e principalmente das escolas que desfilam na Estrada Intendente Magalhães, que são as escolas dos nossos grupos de acesso inferiores, essas com muito mais dificuldade ainda. Praticamente todas conseguiram colocar o carnaval na rua. Você tem uma exceção aqui, outra por lá, que não teve jeito, não conseguiu sequer desfilar, mas conta-se nos dedos de uma mão. Então, Super, hiper maioria conseguiu. O prefeito Crivella, né, a sua gestão atrapalhou bastante. Atrapalhou, como, pelo que eu ouço falar, a gestão Marquesan também atrapalha aqui em Porto Alegre. Como no ano passado, no ano de 2017, a gestão do prefeito também criou algum tipo de rústia com as escolas de samba, mas pelo que eu sinto agora resolvido, graças à criatividade, graças à inteligência das pessoas, que não ficaram na mesa chorando sobre o leite derramado. Elas agiram, elas reagiram, acima de tudo. E o Carioca, como ele recebeu a Beija-Flor campeã, a Tuiuti como vice-campeã e o desfile em si, né, essa manifestação dentro da Maquete Sapucaí, né, em termos de enredo, a Beija-Flor e a Tuiuti, como o Carioca recebeu isso? E a Mangueira também. E a Mangueira também, com certeza. Deixa de colocar. Eu acho que foi, nesse sentido, a recuperação do carnaval da crítica, a recuperação do carnaval do protesto, da afirmação política. As escolas de samba do Rio de Janeiro, eu sinceramente não sei a fundo as histórias das escolas de Porto Alegre e de Uruguaiana, mas sei bem as do Rio de Janeiro. As escolas de samba do Rio, tradicionalmente, elas foram sempre muito adesistas aos governos, jogaram junto com os governos, né? Isso foi uma forma até que as escolas encontraram de sobreviver, né? Você volta no tempo, anos 30, você vivia ainda resquícios do período da escravidão no Rio de Janeiro, então os negros da época criam uma nova manifestação popular carioca, que sofria muita resistência. Como é que essa nova manifestação ia sobreviver? Ela tinha que se aliar de alguma forma aos governantes, e assim vem sendo praticamente durante todas essas décadas. Vez por outra, há uma rusga, há uma briga, e nesse momento a escola de samba reage. E essas três, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Mangueira, cada um sob um aspecto, cada um sob uma vertente, reagiram de forma veemente, interessante e deram o seu recado. Isso é uma questão que vai além, que transcende o resultado. Vamos ao resultado agora. Eu não achei justo o resultado do carnaval. Eu achei que a Beija-Flor ela fez uma apresentação pela metade. Sim. Uma apresentação onde a gente viu muito fundamento.
bateria, samba, evolução, harmonia, canto. Chão, a parte do Laíla, o chão, aconteceu. ela foi simplesmente estupenda, ela foi disparada a melhor escola do desfile. Na outra parte, em que você pode avaliar enredo, alegorias e adereços, fantasia, comissão de frente, que é uma parte que a gente pode dizer assim que entra mais na questão da narrativa, da estrutura, da estética do desfile, aí a Beija-Flor foi muito mal, mas muito mal mesmo. Acho que a escola foi os dois opostos. Ela foi a campeã na parte do chão e ela foi uma das piores na parte da narrativa e da estética. Só que na hora do julgamento ela foi a melhor no chão e foi sexta colocada na plástica e na narrativa. O resultado foi o campeonato, um campeonato que para mim não foi justo. Eu acho que a escola que conseguiu trabalhar melhor essa questão foi o Salgueiro. Mas isso é uma questão de opinião pessoal, porque eu encerrei a transmissão da Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro dizendo que se o Carnaval Carioca tivesse como campeão uma dessas seguintes escolas, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Mangueira, o Carnaval estava bem entregue. Qualquer coisa fora disso era bastante discutível. E eu discuto esse campeonato da Beija-Flor. Show. Tu deve estar acompanhando o que está acontecendo aqui no nosso Carnaval de Porto Alegre. Bastante. E tu já falou que no Rio de Janeiro o prefeito Crivella só não barrou o Carnaval do Rio, né, pela legislação e até pela força das entidades carnavalescas do Rio de Janeiro. Eu te pergunto assim, o que tu deixa de recado para nós gaúchos, principalmente para as entidades carnavalescas de Porto Alegre, como elas devem se recuperar e reagir para que nós tenhamos um Carnaval de 2019 fortalecido e voltamos a ter um Carnaval bonito e bacana como foi há alguns anos aqui em Porto Alegre, que tu conhece. Isso aqui não é um prato pronto, né? Não é uma cartilha que você compra na livraria e tá lá, a fórmula para dar certo é essa. Vai ter que se pensar, vai ter que se estudar. Eu percebo, do ponto de vista social, que o Carnaval de Porto Alegre, ou melhor, as escolas de samba de Porto Alegre são muito segregadas dentro da sociedade de Porto Alegre. Bem diferente do que acontece em Uruguaiana, por exemplo, onde há uma integração maior das escolas de samba sobre todos os aspectos, sobre todos os pilares da sociedade. O rico, o mediano, o pobre, o negro, o branco, ali é uma mistura, uma interação de todos esses grupos em prol do Carnaval. Em Porto Alegre, não. Em Porto Alegre, eu já acho que, assim, há uma clara separação do poder constituído. Ele coloca o Carnaval um pouco à margem. Eu acho que o grande símbolo disso, historicamente falando, é uma pessoa que está de fora, entendeu? Sim. Então a minha visão pode estar completamente errada, mas é a visão que eu tenho. A partir do momento que o desfile das escolas de samba foi jogado por o Porto Seco e foi retirado do centro da cidade, e está aqui falando de uma pessoa que assistiu o desfile de escola de samba em Porto Alegre no centro da cidade, eu acho que ali já começou um processo. Foi 2004, 2005, mais ou menos, essa construção do Porto Seco, né? Então, desde então, esse processo ele vem caminhando. A partir do momento em que tivemos prefeituras, e não só em Porto Alegre, como outras, que adotaram uma agenda mais conservadora, dos primeiros elementos de cultura para o qual foram cortados os recursos foi exatamente o Carnaval. Então, qual é a solução? Eu acho que as escolas de samba poderiam começar, por exemplo, a se mirar no que está sendo feito em Uruguaiana. Em Uruguaiana houve uma associação das escolas de samba com uma produtora de eventos. Essa produtora assumiu praticamente toda a bomba da montagem do Carnaval. Montagem da avenida, estrutura, infraestrutura, som e seja mais lá o que for. E eles estão dividindo os custos não, sim, mas os ganhos sim. Como é essa divisão? 50-50, 60-40, 70-30? Não sei, vou saber até quando chegar lá, porque tem essa curiosidade. Mas pode ser um formato. Vai ter Carnaval em Uruguaiana. Em nenhum momento, ao contrário do ano passado, debateu-se a possibilidade de não ter Carnaval. As escolas de samba estão bem, você vê que o pessoal está animado, se fala muito em Carnaval. E aqui, a cada coletiva de imprensa convocada pela Liga das Escolas, você não sentia firmeza, você não tinha uma definição, você não tinha uma palavra final, até que veio a verdade, triste verdade, né, de que não teríamos desfile aqui. É uma pena para esse povo de Porto Alegre que batalha tanto pelo samba, não ter o seu grande evento. Se eu não estou enganado, primeira vez que não vai ter desde que foi instituído o concurso, né? E o povo esse que é tão amante do Carnaval que cada vez mais tu vê na Sapucaí gaúchos, né? A gente teve
Meu irmão Alessandro Antunes e toda a meninada das cuicas do Imperador de Samba esse ano na Paraíso da Tuiuti. O Rio de Janeiro sempre teve aberto esse tipo de integração, é muito legal. E não é só isso não. 10% das vendas de ingressos foram destinadas para a gauchada. Gaúchos, a gauchada chegou junto lá. Sempre chega, né? Sempre chega. Essa é a grande verdade. E essa dança das cadeiras aí no Rio de Janeiro, as mudanças, Laíla saindo da Beija-Flor com uma notícia. A dança das cadeiras em si, ela é normal, acontece sempre. A saída do Laíla da Beija-Flor que não é uma coisa comum. Emerson Dias no Salgueiro. Até surpreendente. Emerson que está em Uruguaiana. Sim. Foi pro Salgueiro, mas primeiro eu queria falar do Laíla, cara. O Laíla é um símbolo, como eu te falei, assim, se a Beija-Flor fez um tremendo desfile de chão, deve ser o Laíla. Não só esse ano, décadas. O Laíla saiu 2 vezes da Beija-Flor, pelo menos que eu me lembre. O Laíla saiu da Beija-Flor pro Carnaval de 1986, quando ele foi pra Vila, e saiu pro Carnaval de 92, quando ele foi pra Grande Rio. 92 e 93 também, se eu não estou enganado. Nessas 2 breves saídas, logo em seguida ele voltou para Beija-Flor. Beija-Flor está mudando a cara, né? O presidente Anísio, o presidente João Anísio, está entregando o poder ao seu filho, que quer mudar a cara da Beija-Flor. E por conta disso decidiu tirar o Laíla. Eu acho que vai ser um grande erro. O resultado do Carnaval de 2018, ele maqueia muito o que de fato foi o desfile da Beija-Flor. O que será a Beija-Flor em todo o pré-carnaval e também no próprio desfile de 2019 vai dizer muito se havia razão em se afastar o Laíla ou não. Eu, sinceramente, acho que não. E se não der certo, eu desconfio muito que em 2020 ele está de volta a Nilópolis. Emerson Dias do Salgueiro está em casa. Está em casa, foi formado lá. Tinga na Vila Isabel. Tremendo cantor. Não, assim, vale um parênteses pro Emerson Dias, que embora ele tenha sido formado no Salgueiro, ele é caxiense e a adaptação dele à Grande Rio foi algo fenomenal, sensacional. O desfile desse ano, especificamente, para mim, foi um marco, porque foi um desfile em que teve um revés, tremendo de um revés, durante a apresentação da escola. Havia toda uma configuração do desfile da escola para que a bateria fosse a última ala já a sair do boxe, ou seja, ela seria a última ala do desfile. A quebra do carro fez com que isso fosse transformado. Tivemos um claro na avenida e no momento desse claro em que componentes iam passando e chorando e tristes, desanimados com o que estava acontecendo, o Emerson Dias cantando, ia lá em cada componente, cumprimentava, apertava a mão, passava força, passava energia, entendeu? Então, ele transcendeu a função do cantor, ele transcendeu a função do intérprete. Para mim, ele ganharia esse ano, para mim, todos os prêmios de melhor puxador, porque ele foi além. E para o Salgueiro vai ser estupendo. Assim, o Salgueiro quer mudar de ares, quer procurar coisas novas, e dentro desse aspecto, trazendo alguém que é da casa, eu acho que escolheu muito bem. Tinga na Vila Isabel, está em casa. O Tinga na Vila Isabel é da casa, né? O Tinga foi formado na escola Mirim da Vila Isabel, então Mestre não precisa mais Cissa falar. Voltando para Viradouro. O Mestre Cissa não foi formado na Viradouro, tá indo porque recebeu um caminhãozaço de dinheiro. Não sei nem quanto, mas certamente um caminhão, porque ele estava acertado para continuar na ilha. E, inclusive, causou certa revolta do presidente da União da Ilha, mas ele tem ligação com a escola. Na verdade, até a própria identidade de ritmo foi no Rio de Janeiro, né, que a Viradouro é uma escola de Niterói, que é município da região metropolitana do Rio. Mas a própria identidade de ritmo da Viradouro foi estabelecida pelo Cissa ali no finzinho, no início dos anos 2000, mais ou menos, quando ele teve por lá saído da Estácio, e aí ele foi para Viradouro e por lá ficou durante muitíssimo tempo. Paulo Barros ficou devendo em 2018? Ficou devendo em 2018. Assim, ó, eu acho o seguinte, o carnavalesco, que é a pessoa que transforma a escola de samba em algo visual, né? Ele está sempre muito sob cheque. O trabalho dele está sempre sob muito cheque. Paulo Barros talvez tenha sido o último carnavalesco a colocar na avenida uma grandíssima transformação, né? Uma revolução. E ele merece todos os aplausos por isso. Mas ele não pode se fiar naquilo que ele fez há 15, 16 anos como sendo uma solução para hoje, tanto tempo depois. Infelizmente, a gente vive num mundo de cultura de massa onde as novidades viram velharias muito rapidamente. Então, assim, ele vai ter uma nova chance de se reconstruir, de se reinventar. Tomara que dê certo. Talento ele tem, capacidade de pensar além da caixinha ele também tem. Mas ele precisa colocar em prática, e na Vila ele não colocou esse ano.
Expectativa para o carnaval de Uruguaiana, tá chegando. Gente, cara, Leandro, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda não estudei o carnaval de Uruguaiana. Quando eu digo estudar, é parar, ler os enredos, ouvir com calma os sambas, ouvir muito rapidamente. Não fiz isso. Então, assim, não vou me meter a dar opinião nesse sentido. Vou fazer tudo isso quando chegar em Uruguaiana, deitar no hotel, vou lá botar o fonezinho no ouvido, vou ouvir os sambas, vou ler todos os enredos. Mas, assim, a minha expectativa é, de novo, de um espetáculo muito bom. E, de novo, de um espetáculo em que vão disputar Rouxinóis, que vem de um bicampeonato, Cova da Onça, a Marduk e os Bambas, que agora, né, faz parte desse grupo das postulantes do título. Não espero nada de diferente disso. E espero, acima de tudo, uma grande festa, porque é o povinho legal para comprar a briga das escolas de samba como o de Uruguaiana. Por isso que eu faço questão de estar lá. Não vou há 2 anos, volto agora, não pude ir nos últimos 2 anos. Estava alucinado para voltar lá, vou voltar e estou muito feliz de estar contando literalmente as horas para voltar lá. Daqui a 4 horas eu estou lá. Expectativa para o Carnaval 2019 do Rio de Janeiro. Vamos ver, né? Ele acabou, mas ele já aqui viu? A roda não para de girar. Crivella, será que colabora um pouco mais? Essa é a minha expectativa. Assim, pessoas da Rio Tour, a Rio Tour é a empresa de turismo do Rio de Janeiro, que é o órgão da prefeitura que cuida do carnaval, né? Se a Liesa organiza os desfiles do grupo especial, a Rio Tour ela cuida do carnaval de uma forma geral e participa desse processo também. Eu tenho muita expectativa de que os executivos da Rio Tour, que é uma empresa, convençam o prefeito de que é fundamental de que ele, na condição de prefeito, veja que o carnaval é um arrecadador de receita para a cidade maravilhoso. Novamente fechou novamente em 2018 fechou na casa do 3 bi. Foi o mesmo valor de 2017. Nenhum outro evento no Rio faz a cidade arrecadar tanto. Nem Réveillon, nem Rock in Rio, nem nada. O evento que faz a cidade botar dinheiro nos cofres e talvez pagar funcionalismo, saldar conta com o fornecedor, é o carnaval. Então, assim, se a pessoa física, Marcelo Crivella, que tem lá a sua ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus, e a gente tem que respeitar como respeita toda e qualquer religião e agremiação religiosa. Se ele tem uma opinião sobre o carnaval, na hora que ele bota a bundinha na cadeira de prefeito, ele tem que ver o carnaval como um elemento importante e fundamental na gestão dele, ainda mais numa cidade que é turística. Eu costumo sempre usar um exemplo do ex-prefeito César Maia, que é muito gente boa, e na roda de bate-papo todo mundo sabia, o César Maia era botafoguense, está vivo. E aí você perguntar, prefeito, qual é o seu time? Ele, eu sou Flamengo. Mas a gente sabe que você é Botafogo. Pois é, a pessoa física do César Maia é Botafogo, mas a pessoa jurídica tem que ser Flamengo. Bom, depois ele deu o engenhão pro Botafogo, mas isso é outra conversa, é outra história. Acho que é esse raciocínio que ele tem que ter. Se o Marcelo Crivella, pessoa física, detesta o carnaval, o Marcelo Crivella, prefeito, ele tem que abraçar o carnaval, inclusive participando de todos os rituais. E quando eu digo ritual é o seguinte, pelo 2º ano consecutivo, o prefeito não participa, eu não estou falando o nome dele, o prefeito, a pessoa que ocupa o cargo de prefeito, não entrega as chaves da cidade para o Rei Momo, que é um movimento tradicionalíssimo no Rio de Janeiro que acontece desde os anos 30. Já foi em vários locais, já foi na própria avenida de desfile, já foi na sede da prefeitura, já foi no palácio da prefeitura, já foi num parque central do Rio de Janeiro, mas todo ano está lá, o prefeito vai lá, ó, a cidade é sua, Rei Momo. É um símbolo bonito. E no ano passado ele não entregou, e nesse ano entregou a portas fechadas, longe do público. Dizem que sequer ele colocou a mão na chave da cidade por uma questão religiosa, o que é um tremendo de um absurdo, enfim. Sou totalmente contra isso. Ele, como prefeito, tem que estar no desfile das escolas de samba, que é o maior momento do carnaval, participar. Por mais que ele não goste, a presença dele é fundamental. Ele é o prefeito, ele é o homem eleito pela população do Rio de Janeiro que gosta de carnaval. Então ele tem que estar lá representando essa população, e ele não fez isso. Qual foi o resultado? No desfile das campeãs, quem apareceu? O ex-prefeito Eduardo Paes, que quando foi para a avenida foi aclamado. Sempre teve ao lado. Você pode discutir a gestão, ele tem muitas críticas que ele merece sofrer. Mas com relação ao carnaval e com relação à ligação dele particular com o carnaval, ele sempre foi muito solícito. As escolas de samba, os blocos,
ao pessoal que faz coreto, ao pessoal que faz baile popular. Então, assim, o resultado do ponto de vista político para o prefeito Marcelo Crivella foi o pior possível. Então, tomara que ele sente na mesa, avalie que o resultado político foi ruim, o resultado da economia podia ser melhor se a prefeitura participasse mais, e no ano que vem haja uma mudança nesse sentido. Isso aí, gente. Estou aqui com o Fred Soares, queria agradecer o carinho, né, para parar aqui um tempinho com a gente da Rádio Saldanha e preparado para comer bastante churrasco em Uruguaiana. Sim, hoje já. Hoje já, claro. Deixasse um recado aí, pessoal da Rádio Saldanha, o Vaz, que está com a gente, que tu conhece, foi teu colega na Rádio Gaúcha. Tem mais gente lá que eu conheço. Tem o Vaz, tem o Paulo Filando, tem o Brizolara, o Gerson Brizolara, e o Dioguinho da Rádio Saldanha, deve conhecer o pessoal. Conheço, realmente não conheço, mas já mando um abraço para todos. Pro meu amigo querido Vaz, ó, um beijo. A sua famosa lente está fazendo falta, hein, meu amigo? Vê se aparece por aí para registrar aquelas imagens bonitas, tá? Um abraço para todo mundo. Que bom esse trabalho que a Rádio Saldanha faz de preservação, de divulgação, de veiculação do carnaval. Se o trabalho está complicado para as escolas de samba, imagino que para vocês também esteja. Mas não deixe a peteca cair, não. Continue divulgando e, principalmente, continue cobrando, continue batendo. A função da imprensa é exatamente essa, cobrar. O resto é perfumaria. A gente tem que cobrar, bater, criticar, até conseguir o que a gente quer. Tudo na vida é assim, né? Um carnaval não pode ser diferente. Verdade. Leandro Antunes, Fred Soares, Rádio Saldanha. Tamo junto.